Bem-vindos à simulação de direito privado comparado. Vamos imaginar que o professor me peça, me fale do estilo das sentenças nos diversos ordenamentos. Eu direi, professor, obrigada pela pergunta. O estilo das sentenças varia profundamente entre os ordenamentos porque cada tradição jurídica possui uma lógica interna própria. Nos países de civil law, como Itália, França e Alemanha, a sentença é tradicionalmente curta, concisa e pouco argumentativa, pois o juiz aplica a lei codificada, considerada a fonte primária e suficiente do direito. A decisão segue uma estrutura rígida, exposição dos fatos, norma aplicável e conclusão. O foco é a subsunção, não a persuasão. No modelo francês clássico, influenciado pela escola da exegese, a sentença era quase telegráfica, porque a lei era vista como perfeita e completa. No common law, ao contrário, a sentença é longa, detalhada e altamente argumentativa, já que o precedente judicial é a fonte central. O juiz precisa justificar a decisão para que ele possa orientar casos futuros. Por isso, a análise minuciosa dos fatos, discussão de precedentes, distinções, analogias e construção de princípios. A sentença é também um instrumento de desenvolvimento do direito. Nos Estados Unidos, o estilo é ainda mais expansivo. Opiniões majoritárias, concorrentes e dissidentes revelam o debate interno da corte, reforçando a transparência e a dimensão política do judicial review. No Reino Unido, o estilo é mais sóbrio, mas igualmente fundamentado. Nos sistemas islâmicos clássicos, a sentença é breve e centrada na aplicação da Sharia, com forte referência a fontes religiosas. Na Índia e no Japão, há modelos híbridos, elementos do common law convivem com tradições locais. Na África subsaariana, muitas decisões incorporam elementos comunitários e costumeiros com forte dimensão oral. Assim, o estilo da sentença reflete a tradição jurídica. Codificação requer concisão. Precedente requer argumentação. Religião requer autoridade textual. Costume requer oralidade e consenso. Aí, se o professor me pede, Zuélia, fale do writ of subpena. Eu digo obrigada pela pergunta. O writ of subpena é um dos instrumentos mais característicos da justiça de equity no direito inglês e representa a superação das limitações rígidas do common law. Ele surge quando o sistema tradicional de ações, baseado em writs tipificados, tornou-se incapaz de oferecer tutela adequada em muitos casos. Quando não havia um writ apropriado, o autor recorria ao rei, pedindo justiça, e essas petições foram gradualmente delegadas ao Lord Chancellor, uma figura ligada ao clero e à ideia de consciência moral. Assim nasce a equity como uma jurisdição flexível orientada por princípios de boa-fé e justiça substantiva. O writ of subpena tinha uma função essencial: ordenar que o réu comparecesse perante o chanceler e respondesse sob juramento. Era um comando pessoal, dirigido diretamente à pessoa e não apenas ao patrimônio. Se o réu desobedecesse, podia ser preso por desacato. Isso permitia ao chanceler conduzir um procedimento escrito inquisitório baseado na verdade material, muito diferente do processo oral e formalista do common law. O subpena
era fundamental porque possibilitava ao chanceler de exigir documentos, ouvir testemunhas, investigar fatos de maneira mais profunda. A partir dele, a Equity pôde desenvolver remédios específicos, como Specific Performance e Injunctions, que não existiam no Common Law, limitando quase sempre ao pagamento de danos monetários. Com o tempo, o writ of subpena tornou-se símbolo da autoridade da equity e da sua capacidade de agir em pessoa. Equity acts in personam, impondo obrigações diretas ao réu. O conflito entre common law e equity culminou no caso Earl of Oxford de 1615, que afirmou a prevalência da equity quando houvesse contradição entre as duas jurisdições. No século XIX, os Judicature Acts unificaram os tribunais, mas não aboliram os princípios equitativos. O subpena continuou existindo como instrumento processual e, sobretudo, como expressão da lógica equitativa. Quando a forma é insuficiente, a justiça exige flexibilidade. Assim, o writ of subpena representa a essência da equity, uma justiça orientada pela consciência, pela boa-fé e pela necessidade de garantir uma tutela efetiva, mesmo quando o common law não oferecia meios adequados. E se o professor me pedisse, fale sobre o processo de equity, sobre a origem e desenvolvimento da equity? Eu direi obrigada pela pergunta. O processo de equity surge na Inglaterra medieval como resposta direta às limitações do common law. O sistema tradicional de ações dependia da existência de um writ adequado. Quando esse writ não existia, o autor ficava sem tutela. Diante dessa insuficiência, as partes passaram a dirigir petições ao rei pedindo justiça. O rei, por sua vez, delegou a análise dessas petições ao Lord Chancellor, figura ligada ao clero e associada à ideia de consciência moral. Assim nasce a equity, como uma jurisdição de consciência, orientada por princípios de boa-fé, equidade e justiça substantiva. O procedimento equitativo era profundamente diferente do processo de common law. Enquanto o common law era oral, público e baseado no júri, o processo de equity era escrito, sigiloso, inquisitório e centrado no juramento. O réu era convocado por um writ of subpena e obrigado a responder por escrito. O chanceler podia exigir documentos, ouvir testemunhas e investigar os fatos com maior flexibilidade. A Equity desenvolveu remédios específicos, como Specific Performance, Injunctions, Rescission e Rectification, que não existiam no Common Law, limitando quase sempre ao pagamento de danos monetários. Durante os séculos XVI e XVII, a expansão da equity gerou conflito com os tribunais de Common Law, especialmente com o Chief of Justice Edward Coke. E caso Earl of Oxford, de 1615, consolidou a supremacia da equity em caso de conflito entre as duas jurisdições. No século XIX, críticas à lentidão e ao dualismo levaram aos Judicature Acts entre 1873 e 1875, que unificaram os tribunais. A separação institucional desapareceu, mas os princípios equitativos sobreviveram e continuaram essenciais no direito inglês contemporâneo. O desenvolvimento da Corte de Equity.
A Corte de Equity se desenvolveu gradualmente a partir das petições dirigidas ao rei na Inglaterra medieval. Inicialmente, o Lord Chancellor decidia sozinho, com base em princípios de consciência, moralidade e boa-fé, funcionando como uma alternativa flexível ao formalismo do common law. No século XV, esse sistema informal transformou-se em um tribunal permanente, a Court of Chancery, com procedimentos próprios e competência cada vez mais ampla. Durante os séculos XVI e XVII, a Corte de Equity expandiu a sua atuação especialmente nas áreas como trust, fraudes, abuso de confiança, tutela de incapazes e contratos específicos. Essa expansão gerou tensões com os tribunais de common law, que defendiam a rigidez dos writs e a supremacia da forma. O conflito atingiu seu ápice com o Chief Justice Edward Coke, que acusava a Equity de violar a lei. O caso Earl of Oxford, de 1615, resolveu a disputa ao afirmar que, em caso de conflito, a equity prevalece. Nos séculos XVIII e XIX, sob chanceleres como Lord Hardwicke e Lord Eldon, a corte tornou-se mais técnica e sistemática. Os princípios equitativos foram consolidados. Equity acts in persona. He who's come to equity must be with clean hands. Equity follows the law. A corte passou a aplicar esses princípios de forma estável e previsível. No entanto, a Court of Chancery também enfrentou críticas por lentidão e acúmulo de processos. Isso levou às reformas dos Judicature Acts entre 1873 e 1875, que unificaram os tribunais de common law e equity. A separação institucional desapareceu, mas os princípios e remédios equitativos, como injunction e specific performance, continuaram plenamente vigentes no direito inglês moderno. Assim, o desenvolvimento da Corte de Equity representa a passagem de uma justiça moral e flexível para um sistema técnico integrado e essencial ao funcionamento do direito inglês contemporâneo. Então, e se o professor me fale do sistema dos writs, da sua evolução e do caso da égua caída do ferryboat? Bom, o sistema dos writs, professor, foi o núcleo do common law medieval e determinava se uma ação podia ou não ser iniciada. Para processar alguém, o autor precisava solicitar a chanceler um writ, uma ordem real autorizando o tribunal a agir. Cada writ correspondia a uma causa específica, debt, covenant, destino, trespass, entre outros. Isso tornava o sistema extremamente formalista. Sem um writ adequado, não havia justiça. A forma prevalecia sobre o conteúdo. Com o tempo, o writ de trespass tornou-se central. Por quê? Porque protegia contra danos diretos e violentos. A partir dele se desenvolveu o trespass on the case, que permitia ações por danos indiretos ou por negligência. Essa evolução foi decisiva para o nascimento da responsabilidade civil moderna. O caso da égua caída do ferryboat, Amber Ferry Case, é emblemático. Uma égua morreu ao cair de um barco durante a travessia. O dano não foi direto, portanto, o autor não podia usar o writ de trespass. Ele recorreu ao trespass on the case, alegando negligência do transportador. O tribunal aceitou a ação, reconhecendo que a forma rígida dos writs precisava adaptar-se às exigências da justiça. Esse caso mostra como o common law começou a flexibilizar-se, permitindo que a culpa e a causalidade indireta fossem consideradas. Quando o sistema de
REITs se tornou insuficiente, surgiu equity como complemento, oferecendo remédios mais flexíveis. No século XIX, os Judicature Acts aboliram o sistema dos REITs, substituindo-o por um procedimento unificado. No entanto, a lógica dos REITs, especialmente a distinção entre danos diretos e indiretos, moldou profundamente o direito inglês. Assim, a evolução dos REITs revela a passagem de um sistema formalista para um direito mais adaptável, capaz de responder às necessidades reais das partes. Por que o REIT se chamava trespass? Ahn, Porque no inglês medieval, trespass significava literalmente ultrapassar, invadir, transgredir a esfera jurídica de outra pessoa, ou seja, entrar na terra de alguém, tocar nos bens de alguém, ferir alguém, causar dano direto e imediato. Pois é, mas é exatamente o que nós estamos intuindo. O trespass significa ultrapassar o limite do direito alheio e mais. O trespass exigia que o dano fosse direto, imediato, com força ou violência presumida, vi et armis. Por isso, ele não era o rite típico para agressão. Por isso, ele era o rite típico para as agressões, as invasões, os danos físicos diretos. Então, o que é o trespass on the case? Bom, aqui está o pulo do gato. Quando o dano não era direto, mas indireto, ou quando havia negligência, o trespass não servia. Por exemplo, se o dano acontece depois de um tempo, se o dano é consequência indireta, se o dano decorre de descuido, não de violência, se o dano não é físico, mas é econômico, então eles criaram um writ derivado chamado trespass on the case, literalmente, trespass no caso concreto. Ele servia para danos indiretos, negligências, omissões, situações novas não previstas nos writs tradicionais, ou seja, trespass é o dano direto, trespass on the case, o dano indireto ou negligência. Por que esse nome estranho? Porque o autor dizia no tribunal: este caso aqui, this case, não se encaixa no trespass tradicional, mas é parecido o suficiente para merecer tutela. Era uma forma de flexibilizar o sistema sem criar um writ totalmente novo. E o caso da égua caída do ferry? É o caso Amber Ferry Case, perfeito para ilustrar. A égua caiu do barco, o dano não foi direto, ninguém empurrou aquela égua, foi negligência do barqueiro. Logo, não cabia trespass, cabia um trespass on the case. Esse caso é o marco da responsabilidade por negligência no common law. E como eu posso transformar isso num argumento explicativo para o teste oral, para o exame oral? Bom, o writ de trespass nasce para tutelar invasões diretas da esfera jurídica alheia, uma transgressão imediata. Já o trespass on the case surge quando o dano não é direto, mas indireto ou decorrente de negligência. Ele permite de adaptar o sistema rígido dos writs às exigências da justiça, como no caso da égua caída do ferry. Essa frase é puro ouro para o exame. Agora, a próxima demanda, a próxima pergunta vai ser:
O trust. Se o professor me perguntar, Zuélia, o que é? Fala-me do trust, eu vou dizer que o trust é uma das instituições mais originais e características da equity inglesa. Ele surgiu no período medieval, quando proprietários transferiam bens a terceiros para evitar obrigações feudais ou para garantir proteção durante ausências prolongadas, como no caso das cruzadas. O common law reconhecia apenas o titular formal da propriedade, o legal owner, mas a equity passou a proteger o beneficiário real, beneficial owner, criando a famosa divisão entre propriedade legal e propriedade equitativa. O trust funciona por meio de três figuras: o settlor, que cria trust e transfere os bens, o trustee, que recebe a propriedade legal, e o beneficiary, que recebe a propriedade equitativa. O trustee tem deveres fiduciários rigorosos: lealdade, diligência, proibição de conflito de interesses e obrigação de agir exclusivamente no interesse do beneficiário. Se violar esses deveres, responde perante a equity. O trust permite grande flexibilidade, um planejamento sucessório, uma proteção patrimonial, administração de fundos, caridade, investimentos e gestão de patrimônios complexos. Nos Estados Unidos, tornou-se a base dos fundos de pensão e dos fundos de investimento, ampliando a sua relevância econômica. A lógica do trust é profundamente equitativa: proteger quem tem direito substancial, mesmo que não possua o título formal. Por isso expressa o princípio equity looks the intent rather than form. A equity privilegia a intenção do settlor e a boa-fé do trustee, garantindo que o patrimônio seja administrado conforme o propósito original. Hoje, o trust é reconhecido internacionalmente, influenciando inclusive sistemas de civil law por meio de convenções e práticas financeiras. Ele permanece como um dos pilares da equity e um dos instrumentos mais sofisticados do direito inglês. Então, se o professor me pedir, Zuélia, fale do Judicial Review, naturalmente é aquilo que se é baseado na sentença Marbury versus Madison. Então, eu diria, obrigada pela pergunta. O Judicial Review, professor, é o poder dos tribunais de declarar inconstitucionalidade de atos do Legislativo e do Executivo. Nos Estados Unidos, esse poder não está expressamente previsto na Constituição de 1787, mas foi construído pela Suprema Corte no caso Marbury versus Madison, de 1803, decidido pelo Chief Justice John Marshall. O caso surgiu de uma disputa política. O presidente Adams nomeou juízes no final do mandato, mas o novo secretário de Estado, James Madison, recusou-se a entregar as comissões. William Marbury recorreu diretamente à Corte Suprema pedindo um writ of mandamus. Marshall reconheceu que Marbury tinha direito à nomeação, mas afirmou que a Suprema Corte não podia conceder o mandamus porque a seção 13 do Judiciary Act de 1789, que autorizava tal competência originária, era inconstitucional. Ao declarar a inconstitucional de uma lei federal, Marshall estabeleceu o princípio que é o dever do Poder Judiciário de dizer o que é direito. Assim, o Judicial Review tornou-se fundamento estrutural do constitucionalismo americano. O caso também consolidou a ideia de supremacia da Constituição e a função contra-majoritária da Corte. O Judicial Review permite de
permite de controlar excessos do legislativo e do executivo, garantindo a separação dos poderes. Desde então, a Suprema Corte exerce esse poder em temas centrais, como direitos fundamentais, federalismo, limites do Congresso e do presidente. Marbury versus Madison é considerado um marco fundador do constitucionalismo judicial moderno e influenciou diversos sistemas ao redor do mundo. Ele mostra como o judiciário pode proteger a Constituição mesmo sem previsão textual explícita. Então, no próximo vídeo, nós trataremos outras perguntas. Me aguardem.